Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 517, Bia Fiorotto. E aí? Sim! Olá, Braincaster! Tudo bem, muito bem. Ó, estamos aqui com convidados especialíssimos. Os mais especiais. Com a Débora En, que eu quero que ela fale o nome correto dela, porque Tem eu a jamais... pronúncia correta e a pronúncia adaptada para pessoas com Isso. aparelho Isso. fonético comprometido. Como é, Débora? Débora Hamemen. Não, muito bem. Mas é Débora En mesmo. Ninguém Perfeito. vai falar Hamemen. Débora En, Tudo bem. que eu coloquei aqui, ó, curadora de conhecimento, cientista social e publicitária, sócia da Inexplorato, certo? Certinho. Muito Sócia bem. de quem? Nosso amigo! Do Túlio Custódio, Túlio exato, Bebê você de já Moto. ouviu Nosso o Túlio amigo. aqui no Motomami. Braincast. E aí, Débora, como vai? Tudo bem, e vocês? Tudo certo. Muito bem. Legal tá aqui. Perfeito. Estamos também com Léo Xavier. Fala Xavier mesmo. Xavier. Tá tranquilo. Xavier, Fácil. tudo bem. Que é um dos fundadores da Mori. 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 Talents for Mores. Tech. Mas assim, eu conheço o Xavier, Léo Xavier, de outros carnavais, de quando ele criou a Ponto Mob, Exatamente. né? Uma das pioneiras. De mobile marketing, Exatamente, é verdade. isso aí. Ninguém sabia o que fazer com celular, não tinha esse papo. Celular era só adaptação do que você via por fora e você já fazia coisas específicas para Desde celular. 2007, na verdade. Então, bem no comecinho mesmo. Muito bem. Mas aí você vendeu, ficou bilionário mais que o Elon Musk. Isso. agora Aí gastei tudo, não é? Com bebida e moto. Com bebida e Bebida e moto. Mas aí montei a Mori depois da gente ter ido lá pra dentro, né? O grupo que comprou a gente lá na Isobar. E aí, na viradinha pra 20, a gente começou a Mori. Na verdade, no primeiro dia do lockdown, quarentena, autoimposta. Óbvio que a gente Março não de sabia 2020. disso. 16 de março de 2020. Caramba, que... Pois é, Foi quando cá a gente estamos. saiu do escritório do B9 também. Foi. De acabar de pegar uma sala nova do B9. Chega de trauma. Isso. Só o Não, começo galera, do vamos programa. pra casa porque vai durar pouquinho, né? 2-3 semanas, Duas, todo três mundo semanas tá a de gente volta. volta. Isso É. aí, nada disso. A gente alugou uma sala, na verdade, não é? E quando a gente se conversou ali, o Flávio e Virgílio, os sócios, no fim de semana, falou, putz, a Flávia tirou na sexta-feira levar post-it, cartão de visita, essas coisas de escritório novo, né? E a gente, não precisa, 2-3 semanas. Bom, 3 meses depois, a gente tá cancelando o contrato e pagando multa. Obviamente, eles não tinham culpa nenhuma, paga a multa e, puta, nunca precisamos do escritório, na verdade. Mas o que faz a Mori? Conta aí. A Mori é uma empresa especializada em produtos e serviços digitais. Então, a gente é uma consultoria de design e de desenvolvimento. A gente trabalha com grandes empresas, grandes marcas, ajudando ali na aceleração das várias iniciativas que eles têm no mundo digital. A gente pode ser bem consultivo, pode ser só também uma construção de time, e a gente atua ali para ajudar quando precisa acelerar no digital. Muito bem. Mas por que Débora e Léo Xavier estão aqui? Não só porque eles são grandes empreendedores, empresários, Isso. não é? Mas porque lá no LinkedIn, né? LinkedIn. Que a gente costuma brincar, LinkedIn, né? Tudo super, tá tudo bem, super legal, todo mundo só sendo promovido, né? As empresas estão bem. Eles mexeram em um vespeiro, né? Que exige muita coragem, né? Foram duas pessoas com coragem para trazer um tema que é fundamental, que são as dinâmicas de poder no mundo dos negócios, né? Principalmente das práticas de negociações que envolvem grandes empresas e pequenos e médios empresários e empreendedores com práticas que podem ser, vamos falar, né? São abusivas, né? Sim. Principalmente quando lidam, como eu falei, com fornecedores menores. E uma delas é o prazo, né? Prazos de pagamento, não só os prazos, mas os prazos principalmente. A gente está numa época aí, numa era onde a gente fala muito de ESG e nada mais ESG O ESG. do ESG, nada mais ESG do que você ter equilíbrio, né? E ética nessas relações comerciais mais justas, né? Então, você tem prazos cada vez mais Mas elásticos peraí, aí. ESG não é imprimir os contratos com Com folha papel. reciclada? Não era isso? Caralho, eu achei que era isso. Ih, Não é aquele papelzinho reciclado? Já tá fazendo chamequinho minha parte. reciclado. Feio com Que a- custa mais caro, aliás, né? Pô, eu Isso. tô pagando mais caro pelo papel reciclável e não tô... Enfim, não é. Não é Bia, isso. Não é. Tem, Que surpresa, Carlos Merigo. tem muito Estou mais. estupefata. Então é isso. Nesse Braincast a gente vai discutir um pouquinho dessas relações abusivas, dessas práticas, esses prazos de 120 dias,
a planilha aberta de custos que alguns pedem para receber, e como que isso pode deteriorar, né, as nossas relações comerciais. E não é ruim só para o pequeno, médio empresário, empreendedor, né? Mas também para as grandes empresas que acabam sendo mal vistas, mal faladas. E a Fioró. Fica tá? mal falada na praça. Fica aí, mal falada Tá, na praça. Então entendi. a gente vai falar como tentar resolver esse imbróglio. Talvez a gente mexeu no vespeiro, só tome picadas, pode ser. Acontece. Mas a gente vai tentar, tá? Muito bem. E eu falei porque o Léo e a Débora no LinkedIn falaram sobre isso, né? Então, Usaram o termo vespeiro. isso, e a galera Ah. chegou nos comentários, gente, é isso mesmo, obrigado. Tá? Sem reconhecer. É isso. Muita Bem gente. Então, vamos aproveitar e vamos trazer aqui pro Braincast de hoje essa pauta, tá? Mas antes é o seguinte, siga @BraincastPod nas redes sociais. Eu estou implorando, por favor. Isso, estamos em todas elas, Instagram, Tamo. no X/Twitter, Tamo. estamos no Quai, no TikTok, Estamos todos, Isso. @BraincastPod. E eu... no Threads. No Threads, estamos no Threads, que agora tem versão web, é mais fácil da gente Mais um publicar. lugar pra eu não usar. Não sei. Que foi? Tamo onde Não também? falei nada. Fioró? É isso. Estamos em todos Estamos os no lugares. YouTube. Se você tá vendo agora- youtube.com.br/B9. Ah, deixa o likezinho. Não tá fazendo nada que eu sei. Ó. Que sai mais ou menos na hora do almoço. Ou você tá esperando o delivery chegar. Isso. Ou tá esperando o arroz terminar de cozinhar. Né? Pra almoçar assistindo. Dá esse joinha. Mas é tão importante pra Não gente. é só a galera. Quem tá acompanhando a gente no YouTube, dá o like, né? Que é importante. É, ativa o sininho. Ativa o sininho. É. Se inscreve, por favor. Mas a gente tem a maior parte da nossa audiência só nos ouve no áudio, né? A galera... Ela ouve no áudio. A gente educou o público, né, Educou. Merigo? A gente chegou antes do... Então ela tá dos lá no videocasts. Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Amazon Music, Globoplay. Globoplay. Temos que falar da Globoplay. Então, se você só faz isso e quer nos ver, estamos lá no youtube.com.br/B9. Você pode assistir, seguir a gente, dar like. Deixar comentário. Deixar comentário. Gostava mais do podcast Quando era só áudio. É, exatamente, isso, e aí- exatamente. Insira aqui o que você quiser. Pode- Sempre uma reclamação. Mas enfim, faça isso, siga a gente lá no canal. 5 estrelas no seu agregador de podcasts, ou joinha, ou assinar o feed, qualquer outra coisa. Por que a gente pede? Porque é importante pra gente encontrar novos ouvintes que combinam com o Não é só podcast. pelo nosso ego, né? Não é só Não porque a é, gente não quer é se porque eu quero sentir. no Natal Também. Chegar na também. minha mãe, né? Olha, mãe, como eu sou Aliás, conhecida. a gente encontrou agora, no caminho Foi. daqui, o fofíssimo filho do Felipe Silva da Gana. Foi, a gente encontrou E uma ele- família. Isso. E ele perguntou quantos seguidores a gente tinha no canal. É, ele E falou, eu fiquei... Quantos inscritos você tem? É, exatamente. Eu fiquei... Ainda não temos muito, né? Porque a gente começou o vídeo agora, a gente mas tá vamos chegar lá. trabalhando. Então ajuda a Vamos chegar lá. gente a falar que a gente tem 1 milhão de seguidores. Ajuda a gente a encantar crianças. Isso, encantar crianças. Eu falei assim, ó, no YouTube não tem muitos, mas no áudio... Mas eu prometo que eu sou relevante, eu No juro. áudio, Eu que eu sou juro, eu relevante. juro, eu No juro. Spotify eu sou famoso. Tem gente que gosta de mim e tudo. Isso. Você sabe que a gente é tão famoso que a gente tem até boné? Olha, é verdade, o boné do Braincast que você pode comprar lá no site das Baratas. Qual que é o site? Baratas.com.br. Bonezão com um bezão, Com bezão gostoso, que a gente fala você que é pode um B ver. muito bem bordado, gigante, para as Isso. pessoas olharem na rua e falar: "Ah, aquele cara é braincasteiro também. Isso aí. Olha só. Se você comprar 2 produtos, você tem frete grátis. Tá? Exato. E se você for de uma certa braincasteria, Se você você for também ganha assinante do descontos. Braincast, lá em b9.com.br/cine, você tem desconto. Faz parte da Brinquesteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado personalité orgânico Isso. vegano lá no Telegram. Isso. Tá? A Bia produz conteúdo loucamente. Não é? Menos loucamente porque eu fiquei doente. Eu fui até me justificar. Você foi pedir desculpa. Eu fui pedir desculpa. Então eu fui sem maquiagem, camiseta branca, cabelo molhado pra trás. Eu falei, quem me conhece sabe. Né? Quem me conhece Quem me sabe. conhece sabe. Peço perdão se alguém se sentiu Desculpa se alguém ofendido. se sentiu ofendido, enfim. Nunca quis dizer isso. Isso, Nunca, não isso. foi o que eu quis dizer, Exato, mas foi mal ó, interpretada. hoje eu gravei um conteúdo da gente no carro vindo pra cá, errando o caminho, Isso. É isso que o Brinquesteiro quer, precisando né? de vaga É e isso. o cara não saia da vaga, Eu reclamando fazendo da fofoca pessoa. de famosos em geral. Isso. Esses somos isso. nós. Então, Somos.
É isso. E quando conseguimos, estamos trabalhando para a frequência ser maior, Braincast Secreto, Onde falamos as verdades. que é onde a gente faz a fofoca Que é real. o Braincast Secreto, é onde a gente falaria o que a gente vai falar agora, hoje. Mas hoje o Braincast Bom, a secreto é geral. A gente resolveu falar as verdades Falar aqui verdades. amparados por Perigo, adultos, você diria né? que você é um homem que fala verdades? Às vezes. Gravando? No Gravando, grupo? não. Isso. Talvez, Mas como mais. quando a gente tem pessoas sérias, como Débora e Léo aqui, Entendi. aí a gente Você fala. viu que eu tô até com o cabelo Isso, preso, né? Pra imprimir uma coisa da seriedade. Então, muito bem, é isso, Bia. É isso. Vamos pra pauta? Vamos. Pauta! Gente, ó, vamos começar aqui. Queria pedir que vocês contassem, né, as próprias dores antes da gente entrar na discussão, porque eu fui ver os comentários dos posts que vocês fizeram lá no LinkedIn e... Vamos linkar os posts Vamos. na descrição também, Isso. pra que Além você das- possa ver boa. a origem de tudo. Isso, além das pessoas reconhecendo e falando, pô, obrigado, não sei o quê, tinha vários comentários, parabéns pela coragem, né, de alguém poder falar desse assunto, porque muitas pessoas passam por isso e ninguém tem coragem de falar e vocês tiveram coragem de mexer aí Mas nessa... é importante dizer que não ter coragem de falar não significa nada além de tenho medo de não conseguir mais emprego, Ou de tenho não ser medo de ir pra rua da contratado, né? amargura, tenho medo de não Isso. pagar o aluguel. Não ser Então, contratado. É isso. não é porque, né? Então, eu queria acho que- que parte. Fala. mais do que coragem, acho que é cansaço. Cansaço. Acho que a palavra é cansaço. Engraçado porque eu não sou uma pessoa que usa muito o LinkedIn, assim. A minha rede mais é Instagram. Inclusive, quando eu vou falar de trampo, eu falo mais no Instagram do que no LinkedIn. Mas eu tava naquele momento de revisão de planejamento do ano, assim. Então, deu 6 meses, julho ali, olhando para os números da Inexplorato. E aí, eu me deparei, assim, com um número bizarro de que tudo que a gente tinha vendido, a gente só tinha entrado no caixa 19% até aquele momento, assim. E Estava virando banco de grandes empresas. e assim, e o mais louco é que, assim, a Inexplorato tem 14 anos. Eu comecei a perceber que eu aceitei esse modelo, né? E que a Inexplorato está sendo extremamente penalizada por isso. E a gente até pode conversar, né, de que formas que o meu negócio está sendo penalizado por isso, mas de alguma forma, assim, já tá tão enraizado de que eu aceitei, adaptei meu modelo de negócio. Então, eu tenho um caixa gigante pro tamanho da minha empresa, tenho que ficar segurando grana em caixa e seguro uma série de coisas em função disso para conseguir bancar os meus clientes, né? E quando você fala, aí eu paro para olhar minha carteira de clientes e falo assim, como? Por que eu estou nessa posição, né? Porque que a Como é que se Inexplorato desenhou Como que eu cheguei esse nisso, pandemônio? Se é todo mundo tão Exatamente. legal, E né? aí eu falei, bom, eu acho que o LinkedIn a galera gosta de ou da valorização ou também, né, é o espaço também para conversa de mercado. Eu falei, então eu vou lá, Isso. né? E fiz um post falando e nem imaginava que ia ter tanta repercussão, né? E a repercussão maior não foi nos likes, nos comentários, foi nas pessoas me procurando. Olha, É, bom, o inclusive engajamento os de clientes. verdade verdadeira, né? É, inclusive, os próprios clientes me procurando de E diversas pedindo formas. desculpa. Não, então, aí acho que Foi foi uma mal, outra aí é que camada. Pix, provavelmente. Aí é que tá. Acho que daí tem outra camada, né? Porque É. tem o cliente que é a figura com quem você trabalha É o e seu tem a comprador empresa. primário, relação primária, e tem a política da empresa. E essas pessoas, elas ficam numa situação horrorosa, assim, né? Porque Sim. elas sabem que não é legal o que tá acontecendo, né? Então, teve gente que procurou pra entender melhor, teve gente que procurou pra ajudar, pra falar, não, eu vou usar aqui a minha cadeira pra fazer as coisas mudarem. Teve gente que me procurou pra falar, não, a gente tem... E aí, né, as pessoas que sofrem do mesmo problema. Não, vamos fazer um post em conjunto, vamos publicar uma carta, vamos fazer um manifesto, né? Então, eu achei que foi muito interessante, assim, mais do que a mobilização ali no post, foi o que começou a se formar, assim, Sim. em volta, assim, sabe? Rolaram almoços, assim, reuniões que as pessoas me chamaram pra ter. Que Tanto que daí agora eu voltei essa semana e falei, gente... Vou abrir aqui um encontro, porque tem muita gente me procurando e assim, eu não tô dando conta de mediar as relações no campo do individual. Vamos pro coletivo, né? Vamos abrir esse espaço. E
E aí a gente vai vendo o quanto que é séria a coisa, assim, sabe? O quanto tem... Assim, no caso da Inexplorado, por exemplo, a gente não entrou em nenhum momento no lance de ficar adiantando, né? Então, pagando grana para banco para adiantar e tudo mais, de pegar empréstimo. Mas aí eu fui trocar com muita gente que vive do empréstimo para poder emprestar para grande empresa, assim, sabe? Te emprestar de graça, né? Toma Isso. empréstimo, um juros absurdo pra financiar de É graça. um banco ruim, o né? cliente. A gente é um banco burro. A gente não cobra Se a gente- nada, né? Banco alérgico a dinheiro. Se a gente fosse banco, a gente teria quebrado, na verdade. Isso, Esse é o a grande gente é um ponto. banco ruim, entendeu? É Teria um fechado banco a ruim. porta. Exatamente. Então, acho que vem menos do lugar da coragem e mais desse lugar do cansaço, cansaço. assim, sabe? De falar, não, será que agora a gente consegue ter uma conversa madura sobre isso, assim? Será que a gente agora tem uma situação de mercado onde a gente pode dialogar melhor sobre isso? Né? Eu tô apostando que sim, que a gente pode ter essa conversa. Muito bem. E você, Léo, conta aí, como que foi esse momento desabafo? Acho que tem um tanto do que você disse mesmo, né, Débora? Mas eu empreendo desde os 16, 17 anos, é o meu sexto negócio, 30 anos, em geral, em empresas de serviço, e sempre trabalhando com grandes empresas. E é claro que vem acontecendo, não é progressivamente, essa simetria entre o contratante e a contratada, entre o fornecedor ou o parceiro, não é? A simetria tem se alargado, não é? Então, o que a gente percebe é que no final do dia existe uma penalização brutal para quem está de fato inovando, para quem está de fato construindo coisas novas, empregando gente na nova economia, não é? Então, quando tem um discurso inteiro do ESG ou do ESG, quando você tem um monte de empresas gigantescas fazendo os corporate, os CVCs, né, que é o Corporate Venture Capital, que é, separar X milhões de reais para investir em inovação. Cara, você tem um monte de parceiro teu, de fornecedor teu aqui, que você vira da noite pro dia e fala, olha, o que eram 60 dias, agora vão ser 90. Surpresa! É isso. Vai ser muito pior. E aí, quando você diz da pessoa que é o nosso comprador primário, não é? E muitas vezes pode se dizer, mas é política da empresa. E eu lembro muito de, quando eu estava ali na época de Dentsu, que uma frase que eu cunhei quando eu comecei a perceber as burocracias e engestos de grandes corporações, é que eu disse sempre que aos amigos, a lei. Aos inimigos, o global. Não é? Mas é que o global, Eu gostei muito. o global, aí ferrou. É verdade. Então, quando o global. Quando um cliente, quem nunca ouviu uma dessa, né? Sim, já Tem que ir lá ouvi com o global. Bateu no global e voltou. Tem que esperar o pessoal do global. Essa entidade, né? O global. Eu imagino um globo terrestre com perninhas e bracinhos, assim. Mas o que acontece é um pouco disso também, porque eu acho que tem que existir um pouco mais de corresponsabilidade nessa história toda, porque também não é legal a frase, pois é, uma pena, agora vão ser 90 dias. Não é uma frase legal também, não é? Porque no final do dia, talvez a pessoa esteja de fato incomodada, talvez ela esteja só, né, de uma maneira até confortável, te dando uma má notícia, dizendo, não fui eu. Foi o papai que mandou fazer, não fui eu que tomei a decisão. E na verdade é que a gente, como eu já tenho uma experiência aí com outras empresas, outras jornadas, tudo é conversado também. Então você pode chegar lá e falar, cara, pra mim não dá. Assim, pra mim 90 dias não vai dar, dessa vez não vai dar. O cara fala, aqui também não tem jeito, são 90 dias e ponto. Mas não dá pra antecipar primeiro o pagamento, pra girar a primeira turma, não dá, é impossível. É o global, né? Isso. Tudo bem, acabou. Mas muitas vezes dá pra conversar. Então acho que tem um pouco também dessa falta de entendimento do papel com os stakeholders que toda empresa tem que ter. Não é com o público interno, é com o board, é com o mercado, é com a sociedade, é com os funcionários, é com os consumidores, mas é também com os fornecedores. Ter uma cadeia de suprimento saudável é bom para todo mundo no final do dia. E aí você não vai penalizar exatamente empresas que estão crescendo, que estão nascendo, porque no final do dia não tem linha de crédito para pequeno e médio empreendedor no Brasil, não existe. Ou a gente achar que 4,5% ao mês é algo razoável, a gente tem algum problema. Tampouco descontar uma nota 2% ao mês. O cara cria uma dificuldade, 120 dias para pagar e desconta 2% ao mês. Juros compostos dá mais de 10%. Eu vi nos comentários do seu post uma galera falando assim, é só antecipar. Não, e falando assim, não, porque a própria empresa já oferece para você a antecipação, né? Então, e aí você vai ver que
próprio, quem Cara, vai antecipar é do mesmo grupo, né? agiotagem comendo Corporativo. Exato. Vira um negócio institucionalizado, E tudo normalizado, né? E tudo E aí começa aquela ilusão de que, tudo bem, então são 10% de juros combinados, eu vou fazer um gross up, vou cobrar 15% a mais, e pronto, uma coisa compensa a outra. Não é verdade. Porque não é sobre margem só, e já falo sobre margem, mas é sobre fluxo de caixa. Claro. Não é? E aí, mesmo a margem, puta, peraí, quem tá operando com mais de 10, 12, 15% de lucro líquido no mercado, me conta também, porque é isso que você opera em empresa de serviço, não é nosso mercado. Então também no limite, ou você zera aquilo, zera a sua margem para ter o caixa, ou o que você faz? E não adianta, tem a mesa de compras. Então tô lá, eu com mais outras 3, 4 ou 5 empresas como a minha, ou similares, também se debatendo por preço. Então tem uma pressão de margem e tem a pressão de caixa. Aí temos um problema, especialmente para quem cresce rápido, não é? Quem cresce rápido sofre um pouco mais, porque no final do dia você tem que colocar sempre mais gente na frente é mais salário na frente, mais salário na frente é mais caixa que você precisa. Então, o post foi sobre isso, foi sobre... É normal mesmo? Vocês acham tá tudo bem? É isso mesmo? Tá tranquilo? Você que contrata, você que é contratado, tudo bem? 60, 75, 90, 120? 120. Eu tô maluco? Isso. Eu tô maluco de ficar mal, né? Eu acho que Será até o que eu- 90 tava... Não, 90, mas o 120, meu, Fora gente... dele. Eu quero Isso, falar isso. uma coisa que uma vez eu prestei um serviço. Eu sou uma pessoa... Se você é a sua primeira vez assistindo o Braincast, eu sou a Beatriz Fiorotto Produções, né? Eu sou a empresa de uma mulher só, né? Então eu que bato o bumbo, faço marketing, a cara da empresa, né? E tudo mais. E presto o serviço. E uma vez eu esperei 120 dias para receber R$1.000. Super legal. Não é como se fosse 1 Não, milhão amigo, de 13, não. Na hora Isso, que eu fui fazer isso, eu descobri, eu fiz, ok. Mas tem duas coisas que a gente já vem falando em outros Braincasts. A gente falou no Braincast de Quiet Quitting com o Túlio. E a gente falou no Braincast de semana de 4 dias de trabalho. Que é a sacanagem que é você... Uma sacanagem capitalista no geral, não é novidade. Você brincar com o sentimento de urgência que é... Cara, eu preciso comer esse mês, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar as pessoas que trabalham comigo, que são famílias, né? Sendo sustentadas. É uma responsabilidade grande de uma coisa muito séria que é sobreviver. E eu tenho... Parece que a gente sempre volta para essa conversa, que é difícil mudar, porque existe ainda a lógica do... você não quer? Relaxa. Tem Tem quem quem faz. queira. Isso, Você não vai topar? Alguém Show! topa. Alguém tope. Sempre alguém topa, porque é muito difícil. Não é um demérito topar, Não porque Não. precisa. Porque a gente precisa, né, trabalhar nesse contexto de organização social, trabalhar para viver e sobreviver. Nem sempre é fácil. Tem mês que é dureza. Quem trabalha com canal de YouTube, influência, também sabe que quando você... depende de colocar vários ovos em cestinhas diferentes. Então, tem a publicidade que vai, sei lá, apoiar o seu canal ou o seu podcast, ou seja o que for. Aí tem a monetização dos programas de monetização das plataformas que você tá. Varia demais e é horrível. E quando você, às vezes, tem um mês bom e fala, entreguei um montão de publi. Nossa, estourei. Vixe! Mês que vem a gente vai... Não é o mês que vem. Não é o mês E aí que você vem. fala assim, compra uma roupa boa. Vira pro Caio, compra uma roupa boa que mês que vem a gente vai arrasar no restaurante Michelin. A gente vai chegar de patrão, vai comer ostra, sei lá. E aí não é mês que vem, é daqui 120 dias, quando aí aconteceu alguma outra coisa que vai precisar... É 120 dias mais 15, porque só paga Isso. de 15 em 15. É uma Então, tem isso. Existe um E tem custo... o prazo que demora pra assinar o contrato. Emitir a nota. E quando volta de emitir a nota. Chega a Escuta, PO. ficou com essa cláusula aqui. E aí Então- no dia que era pra ser pago, desculpa te interromper, mas Imagina, no dia que era você- pra ser pago, não cai. É. E aí você vai demorar algum tempo pra conseguir falar com quem pode resolver esse seu problema. Eu É vou te muita falar qual é a irresponsabilidade. minha- Na verdade, eu acho que é uma sacanagem sistematizada muitas das vezes. Tem a confusão, tem a confusão. Tem problema de sistema, tem. Sim. Tem uma complexidade de contrato, putz, óbvio que tem. Mas às vezes a gente se vê em situações que parece que é uma sacanagem sistematizada, assim, sabe? Não é acaso, assim, de verdade. E Mas tá numa de cartilha. propósito, porque funciona. Isso Mexer eu com vi o medo muito das pessoas sempre vai funcionar. nas respostas Quase do Tá post na do cartilha. Léo. Que era assim, eu até coloquei aqui. Eu não vou citar a pessoa, mas eu vi alguns dizendo, não é assim mesmo. É a forma mais barata de crédito que tem e aceita. E eu anotei um comentário que dizia o seguinte, né? Só pra gente ver, talvez, né?
né, o outro lado, né? Que é assim, a pessoa falou o seguinte: grandes empresas geralmente buscam receber pagamentos o mais rápido possível e adiar pagamentos o máximo que podem, né, para otimizar o fluxo de caixa. E isso lhes permite ter mais capital disponível para investimentos, operações e crescimento, ganhar juros sobre o dinheiro que permanece em suas contas, reduzir o risco de inadimplência por parte de clientes e, dessa forma, a empresa pode operar de maneira mais eficiente e competitiva. É uma prática comum em gestão financeira. Então é isso, é uma prática comum em gestão financeira para essas grandes empresas. Engole aí, né? Engole aí. Então é isso que eu acho que é a dor maior, assim, que é sentir que não, é assim que funciona. E Olha, aí, gente, mas vamos já que a gente Vamos lá. precisa falar verdades, acho que a Isso. primeira delas é que suprimentos é um grande teatro. Tipo, a mesa Tá. de compras é um grande teatro. Né? É o teatro de que, durante muitos anos, a Inexplorato ficou numa briga de assim. Vai vir o e-mail dos suprimentos. Aí o e-mail dos suprimentos vem falando assim, eu quero 40% de desconto. Aí você fala assim, olha, eu não coloquei, a gente não pratica, a gente não coloca essa margem, não sei o que, não. Então eu quero 39% de desconto. Meu Deus! E aí vai. E assim, os roteiros dos e-mails são os mais bizarros, do tipo, você sabe que o mercado, a economia está muito ruim, então por isso precisamos desse desconto. Inclusive, Covid vem sendo utilizado como uma desculpa É mesmo. há muito tempo. E assim, Covid já passou, né? Tipo assim, pro mercado, a gente sabe quem são os nossos clientes que estão sofrendo efeitos ou não ainda de pandemia. E aí ficar mandando coisas de Covid. E aí você vê que foi só não uma atualização do roteiro do e-mail, sabe? Menina! É um grande. Você vê que assim, denúncia, a pessoa mandou o e-mail e, tipo, percebeu que, putz, peguei o roteiro errado, assim, sabe? Caramba. E é um grande teatro, E aí fica naquela coisa assim que você sabe qual que é. Você já vai aprendendo de quanto que é a meta de suprimentos de cada empresa. Então você sabe que determinada empresa vai te pressionar para 20%, determinada empresa vai te pressionar para 15%, etc. Aí fica aquele drama, mas é um grande teatro, principalmente assim, no nosso mundo. A gente não tá negociando prego, que assim, é o mesmo prego. Isso. Tipo, eu presto um serviço que é muito específico. E que mesmo que se tiver outras empresas concorrendo com o meu negócio, cada um vai ter super a sua especificidade. E você vê que quem tá conversando com você não tem a menor ideia do que você faz. Só tá cumprindo um grande teatro, né? E aí, o que acontece? Para as empresas, parece que elas estão conseguindo um super desconto na hora que elas vão lá. Porque esse comprador, ele tinha uma meta de conseguir X% e ele conseguiu. Só que o que acontece? Tá todo mundo subindo o preço para depois mentira negociar, do preço de tabela, Isso. né? O preço de tabela é. com 90% de desconto. Toda vez que alguém vem falar, amiga, não sei precificar. Recebo muito essa mensagem. Vou fazer um freela que é assim, assim, assado, pra prestar esse serviço. Quanto que eu cobro para não parecer que eu tô cobrando menos e a mais? A resposta é sempre: joga pra cima. Porque vão negociar. Duas coisas. A primeira dá uma olhada. É mais dinheiro, que eu sempre falo assim, é banco. Se for banco, dá pra enfiar um pouco mais a faca, um pouco menos. Mas pra você jogar o mesmo jogo, joga pra cima e pra depois vira esse teatro que a Débora não virar. falou. É um né? grande Fica todo mundo teatro. Vira um enganando, teatro. Essa né? coisa do roteiro de e-mail, cara, É eu tenho os meus roteiros de e-mail também, né? Eles não são assim tão elaborados, né? Não é nenhum Molière do teatro, das coisas. Mas eu tenho também esses roteiros porque eu não queria jogar esse jogo. Eu queria muito que as pessoas entendessem. Por exemplo, o serviço de produção como o que eu presto é ultra específico, depende do que cada pessoa quiser. Então tem lugar que eu vou fazer roteiro, acompanhar convidado. Tem lugar que eu vou ficar só em casa, e-mailzinho e tal. É diferente, mas é uma força criativa que se gasta, que cansa, que usa de todas as coisas que eu já estudei na minha vida. Enfim, é um contexto muito maior que, por conta dessa prática que já é sem pensar, né? A gente já entra no automático e é dado. Eu fico presa nos negócios que fico, é uma coisa que eu sempre falo pro Merigo. Toda vez que eu tô numa negociação besta dessa, eu imagino um zoom out assim e a Via Láctea. E aí uma seta, você está aqui lendo um e-mail. Um contrato desse. Essa é a sua vida, é isso que você está fazendo agora. E cara, desolador. Mas a gente tem saída pra isso? Tem. Eu ia dizer um pouco sobre isso. Na verdade,
concordo com você que tem muito do teatro ali na área, na mesa de compras e tal, mas há empresas também, aí tem que mencionar isso positivamente, né? Eu vou dar um nome de uma aqui, posso falar ou não? Claro. Pode. Livelo, por exemplo, acabamos de Olha aí. começar a trabalhar com eles. Cara, assim, a área de suprimentos é uma área de suprimentos, para entender a cadeia de suprimentos. E tem lá uma pessoa específica para serviços de design e tecnologia, serviços digitais de uma maneira geral. Então é uma pessoa que entende do que está falando, né? O que já ajuda Não bastante. tá comprando prego, né? Não é o quilo não é leite, do... exatamente, leite, prego e design. Isso, Não dá, entendeu? A gente É um brincava pouco isso. diferente, Leite, né? prego, Qual é o design. quilo do podcast aí, gente? exatamente. Pera, não é bem assim. É, igual quando Granel ele- da- como que é uma granel do podcast? Quando Isso. vem uma coisa, eu quero um podcast que é tipo, e aí fala um podcast bem famoso. É. E aí, Isso. e aí é Quanto isso. é isso? Quanto que é um desse? E Exato. viralizar? Quanto que custa pra viralizar? É muito louco. E aí o que acontece? A pessoa que tava lá, ela vem com uma estrutura de pensamento, ela entende a base que a gente trabalha de precificação, redcar e tudo mais, e fala, olha, minha média, traz pra gente também, olha, eu tenho fornecedores que entregam X e outros que entregam Z. Você está aqui no meio do caminho. Você está confortável de estar no meio do caminho? Porque, eventualmente, você não vai ser priorizado, mas você não é o mais caro. Então, tem um nível de transparência. É sobre diminuir a assimetria. Isso que é o mais importante. Não é porque aí você consegue ter uma conversa estruturada. Fala, putz, não, eu vou topar ficar no meio do caminho porque eu preciso recompor margem, porque no outro cliente... Ou não, puta, aqui eu achei, puta, legal, gostei, vou pra base do range que ela entregou pra gente, que faz sentido ou não, vou jogar lá em cima porque, putz, aqui tem uma complexidade maior de entrega, então você tem a opção de tomar decisão. Eu nunca tive Isso essa é mais conversa. importante. Nunca. Eu tenho tido algumas assim, e a gente tem tido um tanto de conversas também exatamente sobre o tema de prazo e toda a relação, na verdade, entre as empresas, porque no final do dia, algumas empresas estão avançando sem ESG. A gente fica contando piada aqui, porque em geral é uma piada mesmo, mas empresas estão avançando mesmo em práticas de governança. Isso é muito importante, não é? E não necessariamente multinacionais, empresas nacionais grandes, assim. Então, quando começa a entender o que é de fato ter o G de governança pesado mesmo, começa a se olhar para toda a cadeia com que você se relaciona. E a gente é muito importante para aquilo. Então, eu tenho mais esperança do que desesperança. Não é? Eu acho que assim, eu também já tive um tanto mais no mercado publicitário e tem uma complexidade um pouco maior, até porque a modelagem comercial foi mudando muito e criou-se uma... Quem gosta de futebol, igual o Gabriel ali, que é o nosso operador palmeirense. Operador de hoje. Tem o famoso Vampeta, que nos anos 2000 jogava no Flamengo, e foram perguntar para ele, o Vampeta, como tá aquela coisa de atraso de pagamento de salário, 6 meses sem receber salário, pô, um repórter perguntou, né? Lembra muito o que a gente faz, né? Mas, ô Vampeta, como é que é jogar sem receber 6 meses, né? A gente fica 6 meses para receber às vezes também. Aí o Vampeta falou, bom, eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Olha, E muito da Vampeta, dinâmica menino. acaba acontecendo no mercado, com um pouco disso. Eles fingem que me pagam, eu finjo que entrego, né? E no mercado publicitário tem um tanto disso, aquela coisa do faz uma bonificação 5% do VP de planejamento. O que isso quer dizer? 25% do diretor de mídia, mas como é? Até segunda até as 3 da tarde ele é meu. E aí como é que ele funciona? para, né? Não Esse funciona. horário. É uma mentira. Então, veja, uma coisa que a gente mudou, e por isso que a gente também vai buscando, e você disse no começo, Débora, eu até esqueci de falar, eu aceitei. Você falou, então você está se colocando, você é a vítima se colocando no lugar da culpada por aquilo. Você não é culpada. Não é? Você não aceitou nada. As coisas como são. Mas a gente também tem que dizer alguns pequenos nãos. É difícil, né? Como a empresa está começando, a gente é no bootstrap, Mano, não tem desagradar VC, é muito difícil, cara. Mas uma coisa que a gente Sustentar o não incômodo faz. é... Mas uma coisa que a gente não faz, a gente não trabalha o recurso parcialmente dedicado. Não tem jeito. Ah, então não tem. O UX Writer tá caro, dá para ser metade. Não, vai ter um UX Writer, uma UX Writer, não vai ter. Ponto. Porque senão não adianta, porque você entende que você vai precisar dessa pessoa em algum momento. Se essa pessoa não tiver com você, não tiver disponibilidade, você vai ficar super chateado, né? O eufemismo aqui comigo. Pois é, vai me xingar até a 5ª geração. Então, se você quer ter a disponibilidade, tem que ter a pessoa. Sim. E custa tanto. Vamos repensar a margem, puxa daqui, puxa dali, mas a gente já quebrou isso, que acho que é muito bom. Né? Isso ajuda bastante. Para alguns prazos, a gente também já fala um pouquinho de não. 120 não dá, gente. 120 não dá. 90 não dá, para falar bem a verdade. Ainda mais a gente que é muito baseado em gente, né? Times, squads dedicados. Pensa, 90 dias eu tenho que contratar as pessoas. Aí eu passo o primeiro mês, já tem um salário que eu paguei. Aí 15 dias eu emito a nota para receber mais 90, né?
Então, passei um mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e meio. 4 meses e meio de salário para receber o primeiro. Fora que você pagou mas imposto depois, já, depois né? eu pago é. imposto trimestral, Emitiu mensal, exatamente. Pagou imposto. Então, veja, é ruim. E aí a gente tem que contar essa história. Então, até brinco lá na Amore, que a gente adora cliente grande que começa pequeno e cresce devagar. Porque veja, eu não quero 15 pessoas amanhã. Puta, maravilha, baita contrato. Não, 15 pessoas não. Puta, Não faz isso vai comigo. me ferrar. Então, olha a situação que você se coloca. Você fica torcendo para ter um cliente grande, mas que não seja grande de começo, não é horrível. Então, acho que é um pouco pelo lado esperançoso. Assim, a gente tem uma série de organizações de capitalismo consciente. Eu mesmo invisto ali na Vox Capital, que é uma empresa de venture capital com um olhar para impacto e muito no SD. Eu tenho empresas, clientes que estão olhando de maneira mais honesta e simétrica as relações com a gente, o que não é regra ainda, mas quando você começa a achar exceções, dá para ter uma discussão, que é o que você colocou no seu post, que eu coloquei no meu. Começar a Vamos ter uma conversar. discussão, é o que a gente está vamos fazendo aqui, conversar. né? Eu, Pra onde assim, a gente vai? Eu tenho experiência, e assim, acho bom a gente nomear quem manda bem. Então, por exemplo, tem cliente que paga super bem, tipo Tem. Suzano. O primeiro projeto que a gente fez pra Suzano, e eles pagavam em 15 dias, eu chorei. Tipo, assim, né? Amo. Tipo, nossa, que Você fala, maravilhoso, sério? né? Entende errado? Tem cliente, assim, que, tipo, Globo, que é um Pagam cliente dentro do super mês, importante exatamente. pra gente. Paga super Só bem, estamos né? vendo Então, empresas brasileiras, por enquanto. É, O então, global... tem um você- pouco de padrão nisso. Isso, eu acho que é. as empresas que são globais, elas são um pouco piores, né? Agora, eu assim, mesmo tendo... Mas elas prazo de trabalham pagamento- assim lá fora também e... É uma boa pergunta Essa essa. é uma né? excelente pergunta que É. não quero calar. Tá É. aí uma boa comentários aí, quem estiver assistindo puder falar, É. mesmo que de maneira anônima. Sim. Manda De no repente e-mail. trabalha ali, conta pra gente, porque acho um pouco provável que você vá ali na França E faça falar isso. que você Fazer vai pagar isso. em 75, 90 dias É. fora mês. Na um serviço França eles não falam prestado. que o Eles queimam o carro global... na hora. é, o glo- Você fala, vou pagar 120 dias, tá queimando o carro lá fora. Tem certeza? Exatamente, exatamente. Agora, gente, assim, tem coisas que acontecem nesses bastidores que são surreais. Tipo, a gente já foi punido por suprimentos, do tipo... O cliente pega e fala assim, não, eu preciso começar esse projeto agora. Uhum. E vai... Só que a gente precisa do aceite de suprimento. Se o suprimento não aceitar, a gente não pode começar. Aí o cliente te implora. Ele Sim, fala assim, começa pelo amor de sem- Deus, pelo amor começa. de Deus. Aí você começa. Não. Aí suprimentos descobriu. Te Falou, dá olha, agora tapa vocês vão na ser tua pagos orelha. pago em 240 dias. Caramba! E a partir de agora, Uau. vocês vão ficar 6 meses assim. Tipo, colocaram assim. Aí a gente falou, não, peraí, eu vou parar Mas você o entendeu? projeto. Essa é a simetria, é não tratar de maneira correta e honesta a cadeia toda de relacionamento. É. Porque, veja, é uma bobagem, é uma birra, parece teu pai te colocando de castigo, tá sem É. celular e sem... Castigo, gente, castigo. Gente crescida, homem barbado. é. Não, É uma e o loucura. castigo veio pro fornecedor, assim. É. Olha que maluco, né? Do tipo, gente, eu tô resolvendo um problema que é do seu negócio. Isso. Tipo, o seu negócio tem uma urgência. É. E eu tô atendendo a sua urgência. E aí, eu vou ser penalizada por isso, assim, sabe? E essa coisa das proteções que fazem. Não, isso aqui não é da minha área. É o povo lá de suprimentos, né? Não Tipo, é como suprimentos se sempre como esse lugar, assim, né? Como essa área distante e tal. Então, eu acho que, assim, tem uma padronização que precisa ser rompida, Sim. assim, sabe? Existem empresas de portes diferentes, Uhum. empresas que têm operações diferentes e que precisam ser Perfeito, respeitadas, perfeito. assim, sabe? Que tem pesos diferentes em termos de custos, né? E assim, eu acho que uma das saídas que pode ser desenvolvida essas empresas que estão no extremo começar a voltar usando um incentivo. Por exemplo, os meus funcionários são todos CLT. Eu seguro uma série de coisas para garantir. A gente estava falando aqui antes de começar a gravar no trabalho de 8 horas. Então, eu faço uma série de coisas para garantir o bem-estar do trabalhador que trabalha na Inexplorato. Cuido muito disso, invisto muito nisso. Tá. Por que não tem um olhar também para falar assim, peraí, que empresa é essa? Como é que essa empresa está estruturada? Uhum. Né? Que tipo de investimento ela está fazendo? Né? Putz, eu tô pagando ela nesse tanto e olha o investimento. Porque assim, eu não repasso esse prazo para os meus fornecedores. Eu não chego para um fornecedor da Inexplorato e falo, vou te pagar em 120 Sim. dias. Eu pago todo mundo o salário, claro, normal, e meu fornecedor, um prestador de serviço, eu vou pagar em 30 dias, no máximo. Uhum. Né? Ah. Então,
olhar pro negócio Isso. e entender, assim, sabe? E assim, não dá pra me colocar num patamar de uma empresa que fatura 40, 50 milhões. Eu não sou esse negócio. A Inesperato não é esse negócio, né? Mas vou te dizer, a gente é esse negócio. Mas também não funciona pra gente. Esse é que é o ponto. Então, o que eu acredito, e você tocou muito bem no ponto, não é? É qualificar o seu fornecedor, o tipo de serviço, a lógica da entrega. Porque, veja, da mesma forma que não faz sentido para qualquer tipo de fornecedor você ter o mesmo prazo de pagamentos, também não faz sentido o contrário da minha visão. Então agora todo mundo vai receber 15 dias dentro do mês e tal. Porque também, como disse lá o rapaz, esse é no meu post lá, o comentário. Isso. É da dinâmica do negócio, realmente. Trabalhar com o máximo de caixa e tudo mais. Tá tranquilo, né? Todo mundo tem que estar saudável ali. Então, eu acredito que um primeiro caminho seja conseguir qualificar os tipos de serviços que são mais impactados, são mais fluxos de caixa impactados, não é? Veja, se eu tivesse uma plataforma de software ou publicidade, né, que eu tivesse audiência já 1 milhão, bilhões de eyeballs, cara, com todo respeito, né, assim, vamos pegar a meta ali. Pô, ela receber em 30, 60 ou 90 dias, mas não mudou nada. 14 bi de dólares no trimestre de lucro. Então, assim, não dói. Não dói. Agora, e a publicidade, pô, plataforma, todo respeito da nossa querida Microsoft, ou SAP, ou quem quer que Eu seja. amo com todo respeito. Com todo respeito. Bill Gates com todo respeito. É porque é uma galera que aguenta, Mas que veja, além de ter caixa, tem acesso a fornecedor, e de novo é software, certo? É outra lógica. Sim, sim. Agora, quem é o tal do labor intensive, né, que é baseado em gente, que é o meu caso, que é o teu caso, cara, não tem jeito, a gente paga salário, campeão. Você tá comprando, não é software, é people. Eu quero falar Se disso. você tá comprando people, cara, as pessoas recebem salário. Todo dia 28 cai o salário, cai o dia 5, cai o ticket, cai o seu cara paga 1 milhão de impostos. Ele não pode chegar no banco, Vale no não boleto pode. e falar, vou te pagar daqui 120 dias porque eu vou receber. Essa parte é uma coisa que, assim, eu fico sufocada com esse papo quando a gente fica muito no CNPJ. Porque é um papo de CNPJ. Só que quando você tira da frente essas coisas, é gente, né? Gente que precisa pagar o streaming que cai no cartão pra você ver o seriado. Não, você contratando, às vezes, sei lá, que seja o freela, que a pessoa vai fazer um trabalho pedindo um prazo desse porque eu vou receber daqui 90 dias. Isso, você vai pagar o cara que adestra seu cachorro. Enfim, tem uma coisa que eu tava conversando hoje, inclusive, com uma amiga, que é: você arrasou nos jobs, fez vários, não vai receber em muito tempo. Então você trabalhou, ainda tá sem grana. É ruim. Quando você tá sem essa grana, gera uma fritação. Desespero. Que é tá, mas como diz lá no Atlanta, eu não posso comer só em setembro, eu preciso comer hoje à noite, né? Então, gera uma coisa que então eu vou pegar mais freela, porque aí vai me pagar agora. E aí você vai sobrecarregando. Você vai trabalhar 28 horas por dia, vai explodir. Então, se você é uma empresa de uma pessoa só, ou se você tem uma equipe pequena que faz essas coisas, você começa a prejudicar o tempo dessas pessoas dentro, porque elas vão trabalhar mais e vão pegar mais projetos. Nem sempre você tem grana para trazer mais pessoas para auxiliar nos outros projetos, porque, de novo, você só vai receber daqui 120 dias, então não tem dinheiro. E aí vai dando uma fritada na cabeça, que aí a gente vai pegando o caminho do burnoutinho e o caminho do desespero e o caminho de desprezar a qualidade do que você está fazendo em detrimento da quantidade de coisas que você tem que fazer para fazer o dinheiro chegar. Não tem quem aguente, não é sustentável, quebra. E aí é o grandão pisando no pequenininho de novo, porque vai mastigar e vai engolir e vai cuspir ali, porque tem outros 38 pequenininhos para ele mastigar e cuspir, e é a sua vida. É o dinheiro que você vai usar pra uma das coisas que eu falei comprar as coisas de casa, comprar as coisas pros seus filhos, pagar a escola, pagar o cidadão do cachorro, pagar a sua Netflix. Eu falei no começo ali se perde que era de vista que é gente, e eu fico muito fodida da cabeça com isso. Porque você citou, né, de CNPJ e eu citei no começo que porque é ruim para todo o mercado, porque essas grandes empresas também ficam mal vistas, mas é muito isso, eu fiquei mal vista, esse que é o problema, né? Ai, tadinha, que barra! Mas aí você falou o seguinte, não, aí saiu, mas tem outros 39 para ser mastigado, então dane-se, né? Isso não é uma... Todo dia tem um empreendedor
com os olhos grandes falando, uau, Isso vai não é dar uma tudo certo pra punição, mim. né? Então, qual é a saída? Eu vi as pessoas falando assim sobre uma saída legislativa para isso, até isso ser tipificado como crime contra a economia, né? Se chegar a um ponto de você poder... Enfim, eu sei que os nossos ouvintes vão falar lá, vai vocês, né? De novo, a iniciativa. Isso, exatamente. O liberal não vai chegar. Vai chegar O liberal para até o dia que ele não tem caixa para pagar o salário do funcionário. Perfeito. Ou que a empresa que ele trabalha não tem dinheiro para pagar o salário dele. Aí Exatamente. acaba o liberalismo e pede arrego pro governo. Exatamente. Para as instituições públicas. Vai até ali, isso é um fato. Mas eu acredito que sim, tem que ser aberta uma discussão estruturada sobre isso. Falamos sobre qualificação e tipificação de serviços e estabelecer que seja de uma forma, que seja um acordo, que seja uma norma, que seja um combinado, o que for, né, um instrumento no final do dia ou a dinâmica. Regulamentar. Uma regulamentação. Não é porque, veja, é saudável para a cadeia, não é? Então essa tipificação, qualificação, acho que é um caminho bom. Não descarto, Merigo, de verdade, ser algo que seja alvo de uma legislação própria, não é? Existem limites para isso. Está discutindo limite de crédito de taxa de juros rotativo. Pô. Por que não? Por que não isso? Porque é sobre, de novo, o bom funcionamento do ecossistema como um todo. Agora, como começar? Você vai começar, eu quero que você conte como que você vai começar. Eu acho que a gente já tá começando, né? Já começamos, né? Mas assim, quando eu fiz lá o post e a galera começou a me procurar, eu falei, vamos pro coletivo, vamos se encontrar. Então vai ter aí uma reunião, não sei quando esse podcast vai ao ar, então não sei se vai... Já depois de amanhã. Então pronto. Então, quem sofre da mesma questão... Pode ir lá no meu LinkedIn, tem o link para vocês acessarem e aí colocar o e-mail, tal, que eu vou mandar o invite para todo mundo. E vamos conversar pra gente começar a sair do campo individual e ir pro campo de todos nós. Sim. Né? Então, e avançar do muro das lamentações, que virou o meu e o seu LinkedIn. Peraí, que soluções a gente vai trazer? Então, vamos trazer as empresas que já têm boas práticas. Você falou isso uma, é legal. eu A falei fase outra. da lamentação é importante pra fazer a identificação. É bom, mas agora tem A que partir de avançar. agora, né? Isso. Não, Bora. inclusive, uma das perguntas que eu coloquei lá no formulário de inscrição aí pra essa reunião foi: o que você sugere? Aí todo mundo respondeu a mesma coisa. Tá, todo mundo já sabe qual é o problema, então não vamos focar no problema, vamos focar e a gente criar uma solução, né? E eu acho que tem uma coisa que essa da imagem que você falou no começo, né? Elas ficam mal faladas, mas as empresas se importam muito com isso, porque a sua reputação hoje ela é muito importante para atrair talentos importantes, para atrair investimento, porque o consumo hoje é um ato político. E as pessoas consomem, muitas pessoas já consomem no Brasil de maneira política. Ou seja, eu vou comprar isso aqui porque isso aqui paga direito, é correto, tem uma cadeia legal e tudo mais. Então, assim, eu acho que reputação é um caminho, sim, de pressão. Eu acho que a gente tem que se unir para se conversar e falar. Mas é uma alta, reputação que é pouco afetada porque pouco se fala. Né? Mas aí a gente vai ter que fazer barulho, vamos ter que falar, né? Excelente ponto. Tem que dar nome aos bois. Tem que dar nome aos bois. Só que, tá aqui as listas de empresas que pagam seus parceiros e fornecedores, independente do tamanho, 120 dias fora mês. Isso é legal? Isso é correto? Fazer uma planilha, lembra a planilha das agências? Vamos fazer a planilha das empresas. A planilha dos pagamentos. Não, já começa. Agora. Mas não é o expose no final do dia. Eu acho que é um tema de... Por isso que eu acho que é começar com a boa prática. Eu também acho. Se a Livelo pode, né? A Suzano Se a paga Suzano Mas o bem. Exposed também, num certo momento ali, pode ser útil. Existe mas não uma no ferramenta pessoal, ali. né? Mas eu acho que... Não vou xingar o Zé das Couves que tá lá. Até porque é uma coisa sistêmica. Exatamente. Um analista de compras. Exatamente. Não é ele, porra. Não é uma empresa. Coitado. O moleque quer virar analista de compras quer virar coordenador de compras. compras. Tem as que levam a fama, porque são tradicionais nisso, mas é uma prática que se alastrou, assim, sabe? Não, são raras os exemplos bons, né? Eu acho que tem uma coisa assim, que quando a gente fica batendo em uma empresa só, a gente trata como se fosse uma coisa pontual. E não é pontual, é uma coisa sistêmica, né? É uma coisa que está sistematizada. E eu acho que um outro efeito que causa, e aí eu acho que entra em outros campos das dores, é que, por exemplo, eu assim, com todas as aspas do mundo, tá? Ok, com todo respeito, Bill Gates. Todo respeito. Não, assim, é porque eu não quero colocar como vítima pessoas que não são, mas eu quero dizer assim, existe uma classe no Brasil que é o empresário precarizado, né? Que é o empreendedor pequeno e que, cara...
ele tá ali numa batalha pra manter o seu negócio funcionando. O que entendeu? você quis dizer é que você não tá fazendo o discurso do é impossível ser empresário Empresário no no Brasil. Brasil. É isso. Beleza. Por isso que eu tô dizendo assim, com todas as aspas do mundo, assim. Mas tem uma responsa, assim, no seu empreender. Claro. E principalmente pessoas que têm intenção do empreendedorismo, que não é a intenção intenção individual. A minha intenção ela não é só individual, a minha intenção é coletiva, né, Inexplorato, desde sempre. Então, eu tô preocupada, assim, com as pessoas que trabalham comigo, eu tô preocupada com toda a responsabilidade que eu tenho enquanto empreendedora, né? E aí, cara, o peso do fluxo de caixa é um peso do tamanho do mundo nas suas costas, entendeu? E aí, o que acontece? Eu seguro caixa, o que eu faço? Eu não subo o salário dos meus funcionários com o volume que eu gostaria. Eu não consigo ter grana suficiente para fazer todos os treinamentos, os investimentos na minha equipe que eu gostaria. Pra mim, você não trabalha, né? Porque você só passa cuidando desse bebê que tá o tempo inteiro demandando cuidado, né? Você entendeu? Então, assim, eles são afetados, né? Nas conversas que eu tô tendo com os meus clientes que me chamaram para conversar depois do post, eu tô falando, cara, você tá sendo afetado. Claro porque que eu posso prestar um serviço muito melhor pra você, entendeu? Muito melhor. É desenvolvimento do seu parceiro. Você não me chama de parceiro? Então, assim, me ajuda. E eu não tô te pedindo pra você me pagar mais. Eu tô me pedindo pra você me pagar no tempo correto. Corretamente. Pra gente ter uma relação onde eu vou conseguir colocar ainda mais na entrega que eu faço pra você. Meu negócio é 100% humano, né? E quanto mais eu invisto e eu cuido e eu fomento uma cultura no Inexplorato, melhor as coisas vão ser, entendeu? Então, eu acho que tem um efeito em cadeia que não é percebido, que não é falado, porque os números encantam, né? Então, ter conseguido um determinado ganho, porque se conseguiu atrasar pagamento de fornecedor, putz, é um número bonito pra colocar nos resultados, né? Colocar lá o quanto No de desconto conseguiu, Tão lindo. o PowerPoint fica bonito, entendeu? Então tem algumas coisas que são invisibilizadas porque talvez a gente ainda não consegue mensurar, né? Que daí não são valorizadas e não são percebidas, É né? que custou alguma coisa, né? Custou a saúde de alguém, custou o sossego de alguém, custou várias outras coisas que no PowerPoint aí fica feio. E a forma que Não você vamos pôr, né? toca a sua empresa, né? Porque caixa é liberdade, né? O fluxo de caixa saudável é liberdade para o seu projeto empresarial, ponto. A empresa que quebra é a empresa que não tem caixa. Esse é o fato. Quem não tem caixa vai quebrar. Esse é o primeiro motivo para quebrar um negócio, certo? Então você acaba transitando eventualmente de uma lógica de gestão por abundância, que é o que você tem. Quero cuidar do meu time, quero pagar bem, quero dar os benefícios, quero ensinar, né? Quero qualificar, por uma lógica de escassez. Que, putz, eu tô aqui segurando, tão apertada, tão constrita aqui no caixa. Cara, puta, eu não sei, tô até afim de fazer esse negócio, mas esse mês que vem fulano de novo atrasado. E aí você acaba mudando a dinâmica do teu negócio, não é? Isso é muito ruim. Esse é um papo que tá me lembrando muito a greve de Hollywood que tá rolando agora. Dos roteiristas, né? Porque as negociações são tipo, cara, não é justo que eu tenha o Jesse Pinkman do Breaking Bad hoje deu uma entrevista falando que ele tava lá fazendo os piquetes, né? Só um detalhe. Apoia a greve, tá? Por favor. Eu amo que a presidente do sindicato é a Adelaide. Eu amo. Não, e ela é excepcional. Ela é incrível. Cada discurso. Teve uma entrevista que ela deu pro Bernie Sanders que eu assisti. Terminei, eu falei, cara, eu vou mandar uma carta pra ela, o que eu vou fazer? Querida Denene, como pode eu te amar todos os anos? Enfim, que é uma coisa que o Jesse Pinkman, esqueci o nome do ator que faz, mas enfim, Jesse Pinkman, ele, Breaking Bad. Alguma coisa. Bom, deixa aí nos comentários, né? Qual que é o nome dele? Breaking Bad, uma das maiores séries de todos os tempos. Todo mundo que viu, amou. Tem sempre alguém falando, comecei a rever porque eu amo, que saudade. Gerou o Better Call Saul, que é outro absurdo. Fenômeno cultural. O cara não recebe 1 centavo porque o Breaking Bad está na Netflix com todo mundo vendo e revendo e trivendo todo dia. Esses residuais, né, que é o dinheiro da reprise que você deveria ganhar, não existe nos streamings. E o que essas pessoas estão pedindo, então não só as pessoas do sindicato dos atores, mas dos roteiristas, né, que eles estão todos juntos ali, mano, eu não tenho dinheiro para ter um seguro de saúde. Se eu adoecer agora, Acabou.
eu vou morrer. Ou eu faço a minha própria cirurgia em casa com a faca Tramontina, ou eu, né? Não sei o quê. Não é muito. A gente não tá pedindo quantias vultuosas de dinheiro porque queremos esbanjar diamantes em navios. A gente quer viver e ter dinheiro pro mercado, ter dinheiro se acontecer alguma coisa comigo, com a minha mãe. Quando a gente fez aquele episódio, a gente gravou, né, o Braincast sobre a greve de Hollywood, era Sim, isso. Os pedidos das pessoas era isso. Exato. E aí, eu quero pagar os boletos do mês. as grandes empresas se comportam de maneira que parece que você tá pedindo 1 milhão por mês, porque você é não sei o quê. E é de propósito, eles tentam controlar a narrativa dessa maneira, assim como em todas essas negociações que a gente tá explicitando aqui, existe um controle de narrativa do mas é que o mercado, mas é que a Covid, mas é que o meu cachorro, mas é que amanhã eu vou ter que lavar o cabelo, não vou poder pagar o preço cheio. Que vai te fazendo de um jeito que você passa a se sentir culpado de novo. É gente, mano. É gente que tá por trás do CNPJ, é com gente que você tá lidando. E me preocupa que a gente esfrie tanto, não a gente aqui agora, né? Claro. Mas que a gente, na conversa geral, esfrie esse negócio, porque fica parecendo que a empresa, né? Então é uma empresa, um quadradinho cinza de terninho, falando com outro quadradinho de e não é. E é foda porque capitalismo, gente, é o sistema que a gente está. Eu não gostaria que fosse assim. É muito dureza fazer algo que seja minimamente consciente dentro do capitalismo. Dá pra tentar, dá pra ser melhor. Dá pra tentar, tem mas, que tentar. assim, a ideia de que não dá e é desse jeito e é duro e tal. Eu não acredito Como é nisso. que a gente começa a quebrar? Não, Como eu é que não a gente acredito. começa a falar não e sustentar o incômodo? Eu não O que que a acredito, gente eu não vai acredito fazer? que não dá pra fazer nada. Pelo contrário, acho que dá pra fazer, não é? Então, que bom que a gente começou essa discussão e, curiosamente, ao mesmo tempo, pra você começar um pouquinho antes, na verdade. E a gente foi marcado Ai, no que sério, post do Zé. Isso é demais, isso é demais. Perfeito inexplorado, né, amor? Isso é demais. Por favor. E aí o que eu vejo aqui que a gente pode, de maneira estruturada, assim, coordenada, começar a propor uma discussão sobre isso, não é? Então, de verdade, eu adoraria que a gente tivesse nesse Braincast aqui, talvez essa origem de algo que daqui a 2, 3, 5, 10 anos puderam falar, puta, legal, teve um momento ali que 2 malucos resolveram falar, gerou uma comoção e foi criado um movimento estruturado para ter, aliado às práticas de ESG, ao capitalismo consciente. Exato, aproveitar esse Aproveitar momento, Capitalismo né? consciente, É. não sei se capitalismo consciente é Dá uma, para ser, uma expressão. mas existe, né? Existe o capitalismo, existe uma organização para isso. Talvez, né? Com mais consciência, não Ok. é? Com mais aumentar a vergonha na responsabilidade. cara, gente. A gente tá Eu gosto trabalhando mais Com aí. responsabilidade. Gosto mais aí. Aqui tem os eufemismos corporativos, né? É. Mas veja, com mais responsabilidade, isso que é o importante. Eu, de verdade, eu tenho reais esperanças, então, que esse é um bom momento para essa discussão. Há 5 anos, impossível, 10 esquece. Eu acho Porque, isso. porque o a mercado gente tá foi, mais maduro porque a gente pra foi isso. forjado. Eu empreendo desde 16 anos de idade, certo? Há 30 anos eu tenho empresa. A gente idolatrou, e ainda tem muita gente que continua idolatrando, um modelo de gestão. Vamos falar aqui do 3G, certo? Do Garantia, que é sangue no olho, muito talento, vontade de crescer, trabalhar até morrer e encher Brilho no olho. de ganhar dinheiro, entendeu? E já foi. Mas a gente não conseguiu substituir, encontrar, a não ser a turma da Natura, não é? Qual outro exemplo? A turma da DEM que faz o trabalho bem feito, mas é da Natura também. Então, assim, quem são os novos heróis corporativos empreendedores desse país? Se a gente continuar achando que o bacana é vir à noite, se matar, pra ficar bilionário e ferre-se o restante que tá em volta, e ferre-se você também, sua família, seus amigos, não é? A gente tá muito errado. Então, acho que começa por a gente renovar quem são os nossos heróis empresários que a desse gente tem país, que sabe? fortalecer quem tá dentro dessas instituições Sim. tradicionais tentando romper. Então, por exemplo, aí você citou uma, né, tipo, dentro do modelo 3G existem vários negócios e em vários desses negócios tem gente que tá tentando romper, que tá tentando mudar, até porque todas essas empresas, elas são feitas aí de muitas personalidades, muitas crenças, muitos valores que estão envelopadas dentro de uma cultura. Mas existe conflito com essa cultura, né? Não é um negócio
O sonho de um grande empresário é ter controle sobre a sua cultura. Não tem, Sim. né? Os conflitos vão acontecer. E eu tenho Como que é enxergado que aquela muito frase, isso. cultura é um negócio que acontece quando o chefe não tá olhando? É isso aí. Boa, boa. Isso, tem conflitos, né? E aí eu acho que, assim, na Inexplorato eu tô tentando muito criar cada vez mais diálogo com essas lideranças novas que surgem tanto nas empresas novas, e eu acho que é super importante, mas também as lideranças da resistência que estão ali brigando para transformar essas grandes... Porque assim, cara, a economia hoje no Brasil, ela é feita por gigantes que, bem ou mal, vem aí do século XX, corporações que se formaram no século XX. A gente tem muita empresa nova, gigante, mas assim... Tem aí grandes empresas, importantes empresas para nossa economia e que eu acho muito potente ver essas empresas se transformarem, né? De ver com essas empresas agirem de uma maneira diferente, né? Eu tô louca para sentar com o CEO delas, entendeu? Porque eu acho que é isso, assim, eu vejo gerente falando para mim, vou tentar fazer coisas diferentes, diretores tentando fazer coisas diferentes. Eu quero ver essa conversa indo pro C-Level, porque as decisões que a gente tá pedindo que sejam tomadas aqui, elas estão nesta altura, elas estão nesse lugar, né? Então, eu acho que essa conversa precisa chegar lá, né? Ela precisa vamos dizer, construindo ali os atalhos necessários para conseguir chegar lá, né? Olha, eu trabalhei numa empresa. O meu outro emprego, trademark, eu vivi uma situação que era... Quando eu entrei lá, era a empresa... tudo aqui super legal. Só que, conforme você vai subindo na cadeia ali naquela pirâmide, né? Da hierarquia, vai perdendo o cheiro de lavanda. Eu fiquei muito tocada quando você falou do falar com o C-Level. Porque quem tá lá tomando a decisão de verdade verdadeira, e pra quem você tem que virar e falar, escuta, a fulana adoeceu de trabalhar. Então, repito, como é que a gente vai fazer, saindo daqui, isso era indo pra rua, como é que a gente vai começar a fazer com que as pessoas se sintam motivadas a sustentar e levar essa conversa mais pra cima? Eu insisto no coletivo, porque assim, hoje, o que acontece também, e aí acho que tem setores dentro de um setor, né? Então, cada uma dessas empresas que estão mais no nosso mundo. E assim, o mundo dele é um outro setor do meu mundo, né? Eu dialogo com algumas áreas de empresa e tudo mais. A gente se fala muito pouco, né? Assim, você fala com os conhecidos, né? Então tem os meus amigos que estão aí comandando empresas, que são perto e tal, mas falta fóruns de assim, então tá, isso aqui é um problema em comum, vamos agir juntos, né? Porque no juntos a gente se sente fortalecido pra ter essas conversas, entendeu? Uma coisa é eu, Débora, bater lá na porta e falar, vamos aqui conversar em relação à Inexplorato. Eu tenho um certo capital. Pô, você tem clientes meus que eu tenho 10 anos de prestação de serviço, né? É uma relação já muito longa. E que vale esse tempo, né? Porque você conhece o business do cara, às vezes, melhor do que muita gente que tá sentada na cadeira há um ano. Eu tenho uma memória de vários negócios aí que dentro da empresa não tem. Não tem uma importância essa relação. Mas mesmo assim, eu, Inexplorado sozinha, consigo um alcance de conversa. Mas, poxa, tem vários dos players que às vezes disputam um job comigo, né, que atuam com serviços semelhantes, etc., que a gente pode conversar e falar, então tá, qual que são as práticas que a gente gostaria que fossem feitas? Como que a gente amadurece essa conversa e sai só... E eu tenho medo da planilha, porque a planilha, ela é mal falada, até porque virou o lugar só da lamúria, né? Isso. E a galera muito também, pessoal, né? parece que ela passa o ano inteiro escolhendo os piores adjetivos pra por isso arrasar que eu fui lá com a minha cara, no meu LinkedIn, falar disso, pra, tipo, deixar claro pra todos esses meus clientes, que foi o que eles fizeram me procurarem, que eu tô ali pra conversar com eles, entendeu? Que eu tô disposta Você a ter é essa uma conversa pessoa madura. responsável de verdade verdadeira por mudanças que podem acontecer, que tá disponível pra essa conversa. É isso, tipo, porque é isso que eu fico... Xavier também. Que eu As quero pessoas demais. podem ouvir. Não, sim, Vamos óbvio. junto. Mas é assim, o que eu quero dizer é, pra atingir essas pessoas, pra além dessa coisa do coletivo, de todo mundo ficar, muda. Não, E aí a pessoa fechar a porta e falar, racha a cara aí embaixo que eu vou ficar aqui e tal.
qual é o caminho para chegar na galera C-level, para chegar no CEO, para chegar no Eu organizei números, eu montei, eu tô indo para essas reuniões de conversas com quem tem me procurado depois desse post, mostrando de maneira muito concreta qual é a diferença que faz você me pagar em tantos dias e em tantos dias, né? Quais são os impactos que tem no meu negócio, quais são os impactos que tem no negócio deles, o fato deles pagarem dessa forma, o que muda meu jogo e o que não muda meu jogo, também não adianta diminuir 10 dias, sabe? E também propostas, fiz propostas. Então, vamos escalonar, projeto acima de tantos, beleza, a gente pode pagar nisso, mas projeto abaixo disso, Não tem como. vamos propor níveis, entendeu? Então, eu tô indo para essas conversas preparada de maneira organizada. Você tem para que um essa guia conversa de boas práticas, né? pra gente sair do campo do tipo, não, assim, eu quero que seja menos que 120 dias. É mais do que isso, eu quero uma Tá bom, relação. então, 115. Vai. E não reclama. Sempre isso, fala bom mais demais. nisso, mas tem os 15 dias depois também. Eu quero um reconhecimento do tamanho do meu negócio, da importância do meu negócio, do tipo do meu negócio, entendeu? Que eu sei que faz diferença na vida dos meus clientes. Eu sei os resultados que eu Você gero. não veio atrás de mim à toa? Entendeu? É isso, tipo, É. cara, você tá me contratando há 10 anos, eu sei os resultados que eu tô gerando, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente tem uma condição de ter uma relação um pouco menos desregulada e assimétrica do que a gente tem hoje. Aí eu tô tentando mostrar onde tá isso. E tô sendo chata, porque daí fez a reunião, tá bom, vou pensar. E eu mando mensagem. E aí? Onde é? É isso, cara. E aí? É Né? isso, sustentar o incômodo é dureza demais. Muito Eu amo que você esteja falando isso, tem que ser chato mesmo. Antes da gente ir pro Qual é a Boa, Hum. e você também pode latir, assim como a Débora, manda comentário, você tá... Eu vi que você foi respondendo cada um Eu lá. fui respondendo. Eu tenho Você foi dando eu tenho esse cuidado, eu tenho esse cuidado. vamos, né? Isso. Pra Até cada um porque eu não ali. concordava também, Sim, na verdade. sim. Eu achei importante e saudável a discussão, não é? Eu vi gente falando assim, não, então em vez de você cobrar 100 mil, cobra 103 mil e pronto. E tá Você- resolvido. Não, querido, não é isso. Amém. Tinha gente dando essa Não é sugestão. assim Não funciona. entendeu nada, né? Infelizmente não é assim que funciona. Ou felizmente não é Não, assim mas que funciona. 103 mil. Eu Tá bom. acho que, eu penso aqui, sabe, Débora, que a gente pode, depois daqui, Uhum. a gente sentar juntos e tentar construir um plano de conversa. Porque a gente tem que lembrar que existem uma série de associações que já reúnem representantes do mercado publicitário, que a gente você está mais, eu estou, de certa forma, inserido, hoje a gente está tangenciando o mercado. Tem os anunciantes, né? Aí tem uma série de associações que tentam construir lógicas de autorregulamentação, Uhum. não é? Algumas pegam, outras não pegam, mas funcionam menos. Mas veja, é uma questão que dói em todo mundo, toda a cadeia de... Quando você pega os bilhares de comentários no seu e no meu post, você percebe que é algo que dói em todo mundo no final do dia. Então, dá para se movimentar com catalisadores, não é? Assim, acho que não, só amor e só vocês juntos, acho que a gente tem um poder de fogo limitado, mas ao mesmo tempo a gente tem uma cadeia, vários clientes que já trabalham de uma maneira adequada, a gente tem capacidade de conexão, toma aqui por exemplo, né? Capacidade de conexão com figuras de peso também no mercado. Eu acho que vale criar um movimento coordenado, estruturado, sem desespero, sem pressa, não vai mudar nada para o próximo quarto. Sim. Não é? Mas que a gente tenha uma visão de que a gente consegue ir construindo, não é, ao longo dos próximos anos, essa consciência, né, no capitalismo, na relação que hoje é assimétrica, que fique mais simétrica, porque a gente está vivendo uma mudança nas relações de e com o trabalho, não é? Então as relações entre empregador e empregado já estão mudando, não é? Especialmente onde a gente toca aqui no final do dia, na economia criativa, economia digital. Eu digo sempre, a gente tem 2 clientes lá na Mori. Quem a gente contrata e quem nos contrata. A gente trata com isonomia, isso são públicos clientes, não é? Vai acontecer também, inevitavelmente, nas empresas mais conectadas como a gente, na transformação dos negócios e os negócios. Porque no final do dia também, se não houver essa mínima equanimidade nas relações, não vai funcionar para ninguém também. E aí você para de trabalhar com algumas empresas, a gente vai poder em algum momento parar de trabalhar também, mas se tem um caminho claro, olha, estão aqui as práticas, olha o que a Livelo faz, olha o que a Suzano faz, olha o que a gente tem vários outros clientes fazem também. Eles conseguem fazer. E eles não fazem isso para todos os fornecedores, não. Eles têm uma qualificação, eles têm um entendimento. Eles pagam 50% na entrada e depois vão pagar em 75 dias. Não tem problema nenhum. Tem mecanismos para você suavizar esses impactos no final do dia, não é? E esse óbvio que há outras práticas, sem dúvida nenhuma há.
A planilha aberta, a mesa de compras, tem 1 milhão de práticas que são complexas. Mas essa me parece ser a mais urgente. Porque é sobre a capacidade ou não do crescimento, em alguns casos, e de existência em Continuar outros trabalhando. casos. Não é? Total. Então é sobre, de novo, como eu finalizava lá o meu post, e acho que esse é o grande ponto que é parte dali a sensibilização. Se você quer de verdade investir no ecossistema de inovação e disrupção, olha para o que você tem dentro de casa de parceiro já. E trate de construir práticas mais saudáveis, porque a partir dali, né, caixa é liberdade, você vai investir mais no time, vai educar mais o time, o pessoal vai ganhar mais, vai estar melhor, vai continuar na tua empresa por muito mais tempo, te dando continuidade e consistência na tua entrega, e todo mundo ganha. Com certeza. Então, veja, dá para fazer. E a gente vai fazer. Eu quero deixar uma coisa registrada, né? Que tem gente que fala, você não tem medo? Eu falo assim, eu tenho um interesse muito genuíno nessa conversa de continuar trabalhando com essas empresas com quem eu trabalho hoje. Né? Assim, o caminho pra mim não é eu romper com eles. Falar assim, eu não atendo mais você, entendeu? Porque eu sei do que eu também investi muito pra construir essa relação. Sim. Essa relação é importante pro meu negócio. Eu sei que o meu negócio é importante pra aquele negócio. Então, esse meu passo não é um passo de uma rebeldia. Vamos virar as costas e vamos achar só os bons pagantes. Não. É um passo de vontade de transformação e de... Eu estou aqui, eu quero continuar aqui, Eu entendeu? não quero jogar fora, eu quero consertar. Mas é que pra consertar, você precisa querer ser consertado nessa situação aqui também. Eu tô aqui pra gente melhorar a nossa relação e não pra encerrar ela. Bora. Perfeito, lindo. Boa. Animal. Muito bem, vamos com a boa? Vamos! Bia, começa você aí. Tem qual é a boa? E esse qual é a boa? Cruza muito, né? Com o que a gente falou hoje. Eu quero falar É verdade. do Você documentário tinha dado um spoiler. de Kleber Mendonça Filho, KMF, para os íntimos. Retratos Fantasmas, que estreou dia 24 de agosto nos cinemas brasileiros, né? Passou por uns festivais, umas pré-estreias, mas real oficial, dia 24 de agosto para todo mundo. Esse é um documentário do Kleber Mendonça Filho. Se você não se lembra, simplesmente o Homem de O Som ao Redor, Aquários e Apoteótico Bacurau. E vários outros curtas de ficção e documentais também. Esse é um documentário que o Kleber fez que fala sobre como o fazer e o produzir e o assistir cinema pode moldar e moldou a vida das pessoas que passam e passarão e passaram no passado pelo centro de Recife. E ele faz de um jeito delicioso. Ele cruza a história dele com a história do centro de Recife e de como... com o passar do tempo e com a especulação imobiliária, gentrificação e como o mercado começar a engolir aquele lugar. Então, passar a fechar os cinemas de rua para pôr farmácia. Nossa, né? As cenas de farmácia uma do lado da outra. Exato. Então, 4, 5 farmácias. fechar o cinema de Isso. rua para pôr farmácia, para pôr lanchonete estadunidense. Trocar um mercado que... a gente, inclusive, falou no Cinemático. Tem Cinemático já sobre Retratos Fantasmas, como comigo, o Merigo e a Carissa Vieira, perfeita, maravilhosa. E aí, essas coisas não são ONG, né? Manter um teatro aberto, um cinema aberto, não é uma grande caridade que você faz para uma comunidade, né? É gente trabalhando, gente comprando ingresso, pipoqueiro na frente, restaurante do lado, sorveteria do lado e tal. Ainda tem dinheiro envolvido ali, mas muito maior do que... foda-se dinheiro, é a vida daquelas pessoas e como ela é tocada e como crescer num ambiente que valoriza arte, cultura, comunidade, o que se forma ali do lado, forma pessoas como Kleber. Forma pessoas que têm bagagem, que têm memória e que é de coração, sabe? Apaixonado por como aquele lugar muda a vida das pessoas. Forma a gente que faz arte com todo o amor do mundo e sem medo de parecer bobo, né? Ficar pensando no teatro de rua, não sei o quê. É um filme
muito bonito. Eu achei que fosse ser bom, porque Kleber Mendonça. Mas eu não achei que fosse ser tão legal e que fosse ressoar tanto. Tem depois uma entrevista, se você quiser ler, na Veja, que a Bárbara Demirov fez, que é outra maravilhosa, perfeita. E ela fez com ele, e ele fala sobre como esse documentário parte de um lugar pessoal, aí ele vai ficando macro, e ele fala sobre centros de grandes cidades em geral. Dá pra você projetar tudo aquilo que ele comenta em todas as coisas. Então, assim, cara, Retratos Fantasmas não tá em todos os cinemas, tem que dar um Google, tem que procurar, tem que ir no Banco Cinemas, que não tá pagando, não vou falar. Tem poucas salas. São Em São poucas Paulo, salas, Recife tá mais, né? Como Em a Carissa Recife falou. Exatamente. Lá o pessoal Que tá ela fala, né? O orgulhoso. Recife é bairrista. É isso. Né? Mas, enfim, é uma reflexão de muita qualidade que ele provoca na gente. E retomando aquela coisa que a gente tava falando, né? Quando a gente fala capitalismo consciente, a mim muito me incomoda, porque parece que tem um capitalismo bom e o capitalismo mau, sendo que é mau, é uma bosta, é máquina de moer gente de qualquer maneira. Mas dá pra você fazer de um jeito melhor e ter, como disse Débora, vergonha na cara de entender que no final das contas, no frigir dos ovos, é gente atrás das coisas. Então, acabar com uma comunidade pra você pôr lá a lanchonete e a farmácia, não sei se é a melhor das ideias. Retratos Fantasmas está Boa. nos cinemas. Tudo bem. Que e review, hein? Essa foi boa. É do meu É, coração. E tá na pré-lista do Oscar, que eu não sei se gringo tem a mente pra entender, mas tadinho, eles tentam, né? O importante é ter saúde. Muito Boa. bem. E você, Chiver? Fala aí. Olha, eu pensei em 1000 coisas, mas eu vou dizer uma que rolou ontem, que eu conheci ontem, a dica boa. Tem um projeto musical, porque eu adoro música, não é? Então, por isso que eu vou ali e vou falar um pouco de consciência no capitalismo também. Juntar as duas coisas. Chama Tranquilo SP, Tranquilo São Paulo, que também começou lá em BH, na verdade. Basicamente é o seguinte, um grupo de pessoas criou essa onda que é muito legal. Eles chamam 3 artistas de música brasileira, em geral desconhecidos ou começando carreira, com trabalhos autorais. No dia do evento eles dizem onde que é o endereço, é itinerante, tal. E você chega lá, e bom, primeiro que tem uma coisa muito bacana, uma vibe incrível, puta, é demais, sempre coisas boas de Uma vibe conhecer. indescritível. Indescritível, meu. Mas, topzera, né? Nossa, foda. Aquela vibe top, mas fora a brincadeira, realmente é uma energia muito gostosa que você vê no espaço, assim, porque são artistas novos e muita gente nova junto, então é muito legal, é música, né? Mas a grande questão que eu acho legal é o seguinte, quando você chega lá, tem um QR Code que você escaneia e você paga, eles recomendam, sugerem R$25 por pessoa para entrar, você paga quanto você quiser. Mas o mais legal é na hora do bar. O bar, você chega lá, você pega a sua cerveja, ou a sua água, ou o que você vai beber ali, escaneia o QR Code, tem lá o preço afixado, e você faz um Pix. Vira as costas, ninguém confere. Você não precisa mostrar para ninguém. Você não precisa nem pagar ali na hora e mostrar, você pode pegar e pagar hoje, pagar no dia seguinte. Então dá para ter modelos alternativos quando você tem tratamento com adulto sendo tratado como adulto, essa é a grande verdade. Corresponsabilidade, acima de tudo, e respeito. Falava com a Fernanda Bicheche, que é uma das organizadoras do evento, hoje pela manhã. Pô, fui ontem lá, achei incrível e tal. Falou, puta, que bom que você não procura. Mas sabe o que me deixou mais feliz ontem? Eu falei, o quê? Foi a primeira vez que a gente teve quebra zero. Quebra zero. Sempre tem uma variaçãozinha, quem paga, quem não paga, paga menos, paga mais. Foi a primeira vez que, cara, fechou lá o dia, fechou a noite faltando R$29, hoje entrou um Pix de 30. Né? Então, assim, cara, e tinha, assim, centenas de pessoas. Centenas de pessoas. De todas as idades, todos os tipos, todos os cheiros. Se tudo. autogerenciando. E todo mundo se autogerenciando. E, sabe, conseguiu colocar de pé um projeto, pagou, todo mundo bebeu, se divertiu, todo mundo curtiu o sonho, se divertiu. Então, dá para ter negócios, dá para ter dinâmicas no capitalismo que são conscientes, sustentáveis, corretas, equânimes. Então, fica aí exemplo. Então, Tranquilo SP, é o @, deles ali no Instagram. E é isso. Gosto muito. Foi muito legal. Muito bem. E você, Débora, tem qual é boa? Eu vou fazer um qual é a boa de casa. Pode? Opa, claro. Mas Por depois, favor. fala do encontro de novo, dá o serviço completo, Dá, tá que bom. aí Isso. dá pra gente É, angariar mais gente. Dia 27 vai ser via Zoom, online, Uhum. às 2h30. E aí, vocês vão colocar o link do meu Sim, LinkedIn, põe o né? link do A gente seu põe, post. mas fala aí também pra quem não tá conseguindo abrir agora.
O quê? O seu LinkedIn pra Ah, gente é acessar? Débora Em. É EMM. Perfeito. Tá? E aí, a gente vai fazer um encontro. Eu deixei um link lá, um formuláriozinho simples, que você coloca lá seu e-mail, com a sua intenção e tal. E aí, como já tem bastante gente, eu agora tô tentando dar uma ordem à coisa. Então, nos próximos dias aí, eu vou tentar organizar. Agora eu vou chamar o Léo pra me ajudar nisso. Olha, dia 27 de setembro eu faço 20 anos de casado com a Fernanda, a mulher mais feliz do Brasil. Então Uau! eu não vou conseguir. Já avisando, senão a Fernanda me pega. Cara, os pontos Mas- que você ganhou agora falando Não no é, mas Braincast. é verdade. Mas falaremos Você me ajuda, antes né? e depois, fica tranquilo. Isso aí. Então tem isso. E aí, a outra dica que eu vou dar é que a gente tem um podcast, né, no Exploratos. Ah, E aí, eu boa. queria recomendar pra vocês. Com certeza. O nome do podcast é Insurgentes. Hum. E aí, é um podcast com histórias de pessoas e empresas que conseguiram encontrar os interesses de negócio com os interesses da sociedade. Então, a gente tem debatido, assim, na essência da Inexplorato tem essa preocupação da gente fazer com que esse abismo deixe de existir, né? A preocupação com o bem comum e a preocupação com os negócios, as coisas têm que estar misturadas. E a gente criou um podcast onde a gente usa a nossa metodologia de trabalho, que parte do pressuposto das coisas que já existem no mundo. Então, a gente vai amarrando uma série de histórias para contar uma grande história de uma empresa ou de pessoas que conseguiram fazer esse casamento dar certo e fazer as coisas diferentes. Tem 3 episódios publicados lá, que foi o nosso piloto. E agora a gente tá gravando a primeira temporada de fato, assim. Ih, vem aí! Uau, legal. Uau. Então começamos a trabalhar nisso. Então, logo daqui um mês, mais ou menos, vai começar a vir aí um volume maior de episódios. Mas quem quiser já conhecer, tá Tem em 3. todas as plataformas. Chama Insurgentes. Insurgentes. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Pra fechar, Você, Carlos Merigo. Merigo. Eu vou indicar aqui, nós somos devotos de Yuval Harari, né? Já falamos dele. Inclusive, vendemos muito livro aqui. Tem um Vendemos livro, vendemos avenção em quadrinhos. quadrinho, vendemos Que é incrível, né? Ah, inclusive, sobrevivemos ao momento da moda de falar mal também. Fala do Yuval mal, Harari. exatamente, mas a gente Aí eu ia continua. falar, me Estávamos chama lá. pra um dia falar mal dele. Falar mal do Tem Yuval. espaço pra isso também. Tem Tem espaço, espaço, mas, pra ó, isso também, fica tranquilo. Vai vender mais livro pro Yuval, que é o seguinte, ele tá, como que é? Milking, né? Ele Ele te repassa um pouco? Como é que é? Não, Como é nada, verdade? eu vou mandar Tem o... um Ele é isso que eu falo, É, assim que é filial. eu vou do mandar o Yuval zap, Harari. ô Yuval, tô Entendi. vendendo livro, isso aqui. Ele tá ordenhando. Eu tô lendo com as crianças um livro que chama Implacáveis, Como Nós Conquistamos o Mundo, né? Que vão ser 4 volumes, esse é só o primeiro que foi lançado pela Companhia das Letrinhas. E é ele contando de novo a mesma história dos Sapiens, mas voltado para um público Sabe, só para baixinhos. infanto-juvenil. Só que assim, é muito engraçado, é muito divertido. Eu tava discutindo isso com a Ju. Será que foi ele mesmo que escreveu? Ele deve ter mandado pro... Galera, eu já fiz um trampo, meu, agora Não, faz com a narrativa certeza. pra criança. Edita aí, Tem né? Deve gente, ser, né? tem Porque- gente que trabalha só com escrita pra criança que... Isso, ele né? vai contando as mesmas questões complexas que ele trata ali da história da humanidade, mas voltada para um público infanto-juvenil. E é muito divertido, bem-humorado, E as crianças, como é engraçado. que elas recebem Estão isso? adorando. Então, assim, é a primeira vez não. Já teve outros livros que eles curtiram, mas fazia tempo que eles não ficavam me cobrando. Vamos ler mais um Ai, pouco que hoje. gostoso! Que legal. Então, porque é isso, assim, ele vai contando essas coisas com curiosidades, né? Do desenvolvimento da história humana. E com muito bom humor, ironia e enfim. Então, Implacáveis, Como Nós Conquistamos o Mundo. Promete aqui a Companhia das Letrinhas, que vão ser 4 volumes. Tem esse primeiro, tá em promoção lá na Amazon, tá? Vou botar o link de Promoção. afiliado. Bota o link, Você pode comprar aí, né? Isso. Pinga aí um... É isso. Pinga né? Pinga pra um. comprar o quê? Umidificador pra viver em São Paulo. Exatamente, isso aí. Gente, eu posso roubar no jogo? Como não? Eu fiquei Pode. muito sofrendo aqui, que eu devia ter falado uma outra coisa. Então Fala. Faz. Vai. É a cena pós-créditos do Isso, Palagoa. isso. É uma coisa nova. Gente, entrem num site, Ministra Negra, no stf.com.br. Ai, Porra, esse movimento. A gente hoje. precisa se mobilizar para conseguir pressionar para termos agora uma em ministra setembro, né? negra no STF. E tá rolando esse site que tem toda uma argumentação. Acho que não.
Não deveria ser necessária a argumentação, mas tem toda uma argumentação que defende o porquê. Débora, volta toda vez que você quiser. Olha, cada Formas vez de que abre a você pressionar, então lá de você mandar um e-mail para a caixa do presidente, pressionando e divulgando a causa. Então, Muito bom. desculpa não ter falado isso Não, antes. mas- Repete o ótimo. endereço. Ministra Negra no No stf.com.br. É isso. Perfeito. Muito Muito bem, bom. ó, o movimento aí que começa a mudar as coisas. Vamos. É isso aí. Muito bem, então é isso, gente. Foi incrível. Muito A obrigada. conversa de com verdade. vocês. Acho que, assim, muitas outras abas pra gente discutir aqui no futuro. Espero. E a minha crença é essa também, Xavier, que você falou desse Braincast ser um primeiro passo. Se vocês já deram um primeiro passo, mas ser uma ajuda aí, um apoio, Isso, né? legal. Pra vocês continuarem nessa jornada que vai fazer bem pra todo mundo, pra todo o mercado. Obrigada pelo convite. Sozinha é dureza, mas no coletivo é mais Vai. Dá fácil. certo, dá certo Perfeito. sim. Obrigado, pessoal. Foi demais. Valeu. É isso. Beijo. Até semana que vem. Tchau.